Molecular. Bem, gente, eu tenho me preocupado muito com o atual Israel, pois muitos ali ainda são pessoas que fugiram do Holocausto, né? Holocausto, do nazismo. Muitos ali são filhos, muitos ali são netos daqueles que escaparam por um triz. Eu acho que Israel deveria temer mais a Deus e não se orgulhar da maior parada gay do Oriente Médio, porque um país que é um milagre, porque os poucos que escaparam dos nazistas estão ali, muitos, né, quase todos estão ali em Israel. E ali era para um país ter mais espiritualidade, não dar lugar a esse tipo de coisa, ao homossexualismo, né, como estão dando tanto e fala com orgulho. E Israel está tentando agradar o mundo, não está tentando agradar a Deus. Isso é muito perigoso. Como disse um dos primeiros ministros de Israel, quem mora em Israel e diz que não acredita em milagre, está mentindo, porque Israel é um grande milagre. É um grande milagre Israel ter voltado a existir depois de quase 2.000 anos, né, de que aquele pedaço do sul do nosso querido Israel foi totalmente varrido do mapa, né, no ano 70 depois da Era Comum. E anos depois a gente vê, no dia 14 de maio de 1948, Israel ele ressurge e era para o país ter mais espiritualidade, ter mais temor a Deus, e eu não vejo aí um país temendo a Deus, um país que é um milagre temendo a Deus. Está perdendo a espiritualidade, Israel. Tel Aviv é uma coisa triste de se ver. O secularismo está, sabe, reinando em Tel Aviv. E o exército israelense já não é mais o exército de 1948, a Guerra da Independência, quando Israel foi atacado pelo norte, pelo leste e pelo sul e venceu todos esses exércitos sozinho, sem ajuda de ninguém. Somente o braço forte do nosso Criador, bendito seja Ele, que deu a vitória para Israel, para os nossos irmãos que tinham chegado ali no Oriente Médio. Muitos fugindo, né, das perseguições do nazismo, muitos que escaparam do Holocausto, das câmaras de gás. E a gente vê um país que, ao mesmo tempo que tem que se defender dos ataques vindos do norte, do leste e do sul, ao mesmo tempo ataca e prevalece. Isso aí é um milagre, tá bom? Isso é um grande milagre. Mas eu olho hoje o exército de Israel tendo baixas diante de grupo como grupos ali terroristas da faixa de Gaza. Como é que Israel, que era um poderoso exército, né, que ganha de exércitos maiores e numerosos, né, está perdendo soldados para o Hezbollah e outros grupos terroristas. É muito complicado, mas quantas vezes a gente vê aí essas campanhas na internet falando sobre o Holocausto nunca mais, que isso nunca mais vai se repetir. Isso repercute bastante, mas eu não vejo aí o temor a Deus, que é o principal. É como se Israel tivesse atacado, né, o exército de Jericó, né, venceu, prevaleceu e agora vai atacar a pequena cidade de Ai e acaba
perdendo a batalha, e quando se olha, tem uma pessoa que pegou aquilo que é anátema. Então, meu caro Israel, cercado pelo norte, pelo leste e pelo sul, por tantos inimigos, onde está o temor a Deus? Se orgulhar da maior parada gay, porque se Israel é um país religioso, e vejo pessoas ali, quando não é dando ênfase ao homossexualismo, está dando ênfase ao secularismo. Eu acho que todos os israelenses estão correndo um grande perigo mesmo. Até porque os inimigos de Israel ainda existem e são bem numerosos. Israel é um milagre. Tudo bem, prevaleceu na guerra de 1948 e depois vem a guerra. Disse, não, a gente perdeu, acho que foi algum erro que nós cometemos, vamos para cima de Israel novamente, vamos ver onde erramos. E novamente os exércitos inimigos se unem e novamente pelo norte, pelo sul e pelo leste atacam Israel na guerra de 1967. E novamente os inimigos perdem. Os inimigos, né? Aí depois, anos depois, mais uma guerra, no ano de 1973. E Israel novamente atacado pelo norte, pelo sul, pelo leste, e prevalece. E aí acaba todas as investidas contra Israel, porque os inimigos não respeitam Israel, mas só que temem a Israel. E nós vemos essas três guerras aí, um grande milagre, nós vemos aí o braço de Deus, mas o povo ou seja, os nossos irmãos que fugiram do Holocausto, que escaparam do Holocausto, estão perdendo o temor. Muitos não são aqueles mais que fugiram, mas são filhos dos que fugiram, que escaparam. São netos dos que escaparam. E como é que Israel está se orgulhando de ter a maior parada gay do Oriente Médio? E eu escuto aí, eu vejo aí falando sobre a questão de tomar, né, o monte do templo, varrer aquela mesquita islâmica dali e reconstruir o Beit HaMikdash, mas eu não vejo Israel preparado para isso. Vão tirar a mesquita dali para quê? Se no momento os homossexuais não vão fazer parada gay ali, porque ali os islâmicos eles são mais cuidadosos com o que é sagrado, hein? Os islâmicos ele tem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de, sabe, dão um pouco mais de proteção. Então, querem tirar a mesquita dali para quê? Para depois reconstruir o Beit HaMikdash e os homossexuais irem profanar o templo para quê? Não é isso? Então eu acredito que Israel não está vivendo um momento de temor a Deus, de espiritualidade, a ponto de reconstruir o Beit HaMikdash. Porque enquanto a mesquita está ali, não vai existir parada gay ali naquelas, pelo menos na parte islâmica. Mas a partir do momento que for tirado ali o Beit HaMikdash, porque parada gay já existe em Jerusalém, já existe na parte judaica, já existe na parte ocidental de Jerusalém, já existe. O que vão fazer os homossexuais? Primeiro, vão fazer o que em local sagrado? Hein? Vão rezar, porque se a Torá os condena, se a Torá não os perdoa, se o nosso Criador abomina o homossexualismo, o que vão fazer os homossexuais em Jerusalém, uma cidade sagrada, e profanar ali o muro das lamentações, o local sagrado? Se houvesse o Beit HaMikdash, né, os soldados israelenses iriam conter os religiosos, iriam permitir que
os homossexuais entrassem lá porque é democracia. Olha, Israel está apanhando feio de Brunei, porque uma das leis de Brunei, do reino de Brunei, é que homossexualismo é crime. E essa é a pena para quem pratica homossexualismo em Brunei, é pena de morte. Se as pessoas estão sabendo, estão conscientes que a lei proíbe e que é crime ser homossexual, se o camarada quer ser homossexual em Brunei, ele está consciente que ele está optando pela morte. Então, Israel está apanhando de Brunei. Eu estou com muito medo desse Israel aí que está perdendo o temor, se afastando cada vez mais do seu Criador, perdendo a espiritualidade. Eu tenho medo que esse Israel aí amanhã acabe sendo realmente varrido do mapa, entendeu? Porque a força de Israel é a sua comunhão com Deus, a sua obediência a Deus. Não é o seu exército, não. Nenhum soldado israelense é mais poderoso, é mais valente do que os outros soldados de outros exércitos. Não, nós temos um segredo, nós temos Deus, entendeu? Mas Israel está se afastando cada vez mais. Eu gostaria de ler aqui, gente, o versículo 2 do capítulo 18 de Vaikra, que é o nosso terceiro livro da Torá, que diz assim: e com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isto é a abominação. Quem falou foi Deus. E com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isto é abominação. Como é que Deus proíbe, e justamente no local que era para ser proibido esses atos? O mundo é grande, entendeu? O mundo é grande, o mundo tem território suficiente para os homossexuais. Entendeu, gente? Religião de homossexual é o candomblé. Religião de homossexual, né, são, são, são essas religiões. E a terra de homossexuais não é a terra de Israel, não é a terra de Israel. Não é. Porque tem tantos lugares para a pessoa, para o indivíduo que quer ser homossexual, que opta por ser homossexual. Entendeu? Tem tantos países para eles viverem, para eles morarem, mas estão ali em Israel profanando, se orgulham da maior parada gay, como se não bastasse Tel Aviv, agora Jerusalém, um local sagrado, está sendo profanado, tá, gente? Profanado porque Jerusalém é uma cidade sagrada para todos nós. E não era para ver isso, era para ver proibição. Os homossexuais era para viver em qualquer país do mundo, menos em Israel. Então Deus diz, né? E com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isto é abominação. Mas, e se a pessoa desobedecesse e se tornasse um homossexual? Então vem aqui, nós vamos ler aqui um pouco mais adiante, capítulo 13, né? Ou seja, versículo 13 do capítulo 20 de Vaikra, fala sobre a punição. Diz assim: se um homem se deitar com homem como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos, e ninguém será culpado do seu sangue. Está aqui. Se um homem se deitar com homem como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos. O seu sangue, ninguém será culpado do seu sangue. Então, para Deus, isso é uma abominação. E a punição deveria ser crime em Israel, e a punição deveria ser a pena de morte, como em Brunei. Entendeu? Como em Brunei. Israel está vivendo uma democracia, está querendo agradar o mundo, não está querendo agradar a Deus. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso mesmo. Esse afastamento do seu Criador para pessoas que passaram pelo que passaram, isso é muito, sabe, preocupante. Muito preocupante. Então, gente, tudo bem.
Israel está perdendo o temor cada vez que se passa, secularismo aumentando cada dia mais, mas nas nações, como nós não podemos fazer nada, o que se pode fazer? Iremos matar homossexuais? Não. Já que nós vivemos uma democracia, já que vivemos, né, dessa forma, uma democracia, então queremos que o homossexual nos respeite e nós iremos respeitar também a opção dele, já que é democracia. Mas eles lá e nós cá. Ele não venha para a nossa comunidade porque ele optou em ser um homossexual. Ele quer praticar o homossexualismo. Para nós isso aí é abominação, porque se é abominação para nosso Criador, é abominação para nós. Então não tem, um homossexual não tem o que fazer em uma sinagoga, não tem o que fazer em uma comunidade, pelo menos na nossa comunidade. Pelo menos para nós que praticamos o israelismo, nós não aceitamos homossexuais. Mas, se em nossas atividades seculares, nas nossas atividades civis, se chegamos no hospital e o enfermeiro for homossexual, nós não iremos deixar de ser atendido por ele só porque ele é homossexual. Da mesma forma, se nós é que formos o enfermeiro e chegar um homossexual precisando de atendimento, vamos atender o homossexual da forma que atendemos a qualquer pessoa, sem discriminação nenhuma. Se chegamos em um hospital e o médico é homossexual, nós não iremos deixar de ser consultados, nós não iremos embora para nossas casas só porque o médico é homossexual. É claro que não. Da mesma forma, se qualquer um de nós israelita é que for o médico, nós não iremos deixar de atender o homossexual e tratar o homossexual como tratamos todos os outros pacientes só porque ele é homossexual. Estamos falando do lado religioso, na nossa prática. Entendeu, gente? Religiosa. Ele lá e nós cá, já que isso é uma democracia. Se a gente for em uma farmácia e o atendente lá, né, o caixa, ele for homossexual, nós não deixaremos de comprar o remédio e nem iremos para outra farmácia só porque quem está atendendo a gente é um homossexual. Da mesma forma, se nós aqui formos o balconista, o atendente, entendeu? Ali naquele local de vendas, nós não iremos também deixar de atender e tratar normalmente o homossexual como se trata todos os outros clientes, né? As outras pessoas que visitam aquele comércio, aquele recinto comercial, só porque é homossexual. Mas na área religiosa não. Se surgir homossexual em nosso meio, nós iremos expulsar do nosso meio, iremos excluir. Nós não aceitamos homossexuais, porque Deus não aceita. Se tentar vir algum homossexual para o nosso meio, nós não iremos aceitar. Não. Procura o candomblé, procura outras religiões que aceitem o homossexualismo. Nosso livro sagrado os condena. Versículo 3, novamente, do capítulo 20 vai criar. Olha só. Se um homem se deitar com um homem como se fosse com mulher, ambos fizeram abominação, certamente serão mortos. Então, essa seria a pena para o homossexual, a pena de morte. Porque para nosso Deus isto é uma grande abominação. E como tenho me preocupado também, gente, é a questão de ver pessoas querendo imitar atrizes, atores. E eu vejo aí pessoas que têm... Qual é a origem dessas pessoas, gente? Qual a origem dessas pessoas para que uma pessoa que diz temer a Deus, viver para Deus, para o seu Criador e a rever nosso Criador, bendito seja Ele, querer imitar atitudes e ações de goi desse tipo? Porque eu vejo aí mãe dando beijinho nos lábios de sua filha. Mães, como a gente vê nos comerciais, é aquele selinho, isso aí, beijo nos lábios é beijo erótico. E a sua filha vai crescer entendendo que não tem nada demais dar um beijo na boca de outra mulher. Entendeu? Porque se a mãe dá um
o tal do selinho, beija os lábios de sua filha vai crescer achando que beijar a boca de outra mulher não tem problema nenhum. Então, você está contribuindo para o quê? Para o lesbianismo, e para mim, isso aí é pedofilia, hein? Da mesma forma, a gente vê às vezes em comerciais, né? E até filmes que a gente tenta assistir um filme, quando pensa que não, a gente vê atitudes esquisitas, atitudes estranhas, de pai que dá um beijo nos lábios do seu filho, que será um futuro homossexual, porque aquele filho vai crescer achando que dar um beijo nos lábios de um outro homem não tem problema algum. Então, fazer o resto também para ele vai ser comum. Então, gente, para mim também isso aí é pedofilia. Entendeu? Se, se beijar na testa, beijar no rosto um filho ou uma filha é uma coisa comum, uma coisa normal, natural. Mas imitar atitudes esquisitas de pessoas que não são israelitas, que em vez de beijar a testa do seu filho ou da sua filha, de beijar o rosto do seu filho ou da sua filha, entendeu? Estão dando aquele selinho que chamam de selinho, é o beijo nos lábios, beijam os lábios de seus filhos ou de suas filhas. Isso tanto é contribuir para o aumento do homossexualismo, como também é contribuir, para mim, é um ato de pedofilia. Entendeu? Para mim, se eu fosse uma autoridade, o homem que beijasse nos lábios de seu filho, para mim, estava cometendo um ato de pedofilia e, para mim, já deveria ser punido sim. Entendeu? Porque eu acho que beijo nos lábios erótico, sim. Quando eu falo erótico, é diferente de porno. Erótico é uma coisa que, entendeu? Pendendo para o lado sexual, o despertamento sexual, entendeu? Desperta o desejo sexual. Então, independentemente, gente, de quem concorda ou não concorda, entende? Está aqui no nosso livro sagrado e nós, além de seguirmos a Constituição Federal, nós também seguimos essa Constituição Divina. É por isso que nós devemos temer ao nosso Deus cada vez mais e tomar cuidado cada vez mais com tudo com tudo com que nós convivemos, entendeu? Nós convivemos com pessoas diversas, que têm costumes diversos, e nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. Então, homossexualismo é condenado por Deus, e eu não sou melhor do que Deus para não condenar o homossexualismo. Eu não estou pregando aqui a homofobia, ódio, vão matar os homossexuais, não. Como eu já falei, tanto faz ser o médico israelita ou o médico ser um homossexual. Não vai fazer diferença alguma. Agora, em nossa comunidade, não. Nós não aceitamos. Vai para o candomblé, vai para religiões que aceitam homossexuais, ou então não pratica religião nenhuma, né? Porque pelo menos o nosso israelismo, ele se baseia na Torá. Entendeu? E esse é o nosso código de conduta religioso e espiritual, e nós não iremos deixar de servir a Deus, de atender a Deus, vir para Deus, temer ao nosso Criador, para atender a ser humano algum aconteça que acontecer, independentemente das leis que fizerem aí, jamais iremos fazer um casamento homossexual. Isso vai se aumentar a quantidade de pessoas em presídios, porque se isso resultar em prisão, eu serei um dos presos, porque nós não iremos realizar casamento gay em nossa comunidade. Nós não iremos nem aceitar um homossexual, porque dentro da minha casa entra quem eu quero. Que eu não aceito na minha casa não entra. Isso é crime? Não. Da mesma forma, na nossa sinagoga, entra quem nós queremos que entre. Se nós não aceitar que um homossexual entre, ele não vai entrar. Ele vai procurar outro lugar. Vai procurar outro lugar. E não um recinto religioso onde nós nos reunimos para invocar o nosso Deus, o Deus que condena o homossexualismo, porque se o homossexual vai para o nosso meio, para nós está ironizando,
está brincando com a nossa cara, está faltando com respeito a Deus, está profanando, essa é a palavra correta. Se as autoridades não acreditam, se as autoridades não têm espiritualidade, eu não sei também nem qual é a religião de certas autoridades, tudo bem, mas só que as autoridades têm que entender que não devem querer impor, não devem querer empurrar, entendeu? À força os homossexuais para o nosso meio e nos obrigar a atender os homossexuais como se fossem reis. Então, se depender de mim, eu serei preso, mas não vou ceder. Iremos atender o homossexual em qualquer área profissional, como se atende qualquer pessoa. Então não estamos discriminando. Agora, entrar em nosso recinto religioso, sagrado, para estar ali em nosso meio, não tendo respeito, profanando aquilo que para nós é sagrado, de forma alguma. Então, que você fique com essa mensagem, mais uma mensagem, e revela nosso Deus, nosso Criador, bendito seja Ele, abençoe grandemente a sua vida. Lehi Traot.